intersindical encontrou-se na manhã desta quarta-feira com o Presidente da República e esta tarde com o Primeiro-Ministro e chefe do Governo, sob a mesa a tão prolongada greve dos professores. A ADI reage às declarações do Presidente do MLSTP sobre a greve dos professores. Plano Nacional sobre Mudanças Climáticas em discussão e análise no workshop organizado pelo Ministério do Ambiente. Boa noite. Um corpo sem vida foi encontrado esta quarta-feira na localidade de Almas. Segundo a Polícia Judiciária, pode tratar-se de um homicídio e estão a realizar buscas para encontrar o autor do crime. Por outro lado, um homem foi detido como sendo o autor confesso de um crime que aconteceu em Praia Melão e vitimou um jovem. A Polícia Judiciária está a proceder à investigação para apurar o autor do alegado homicídio da jovem Olani. Segundo a PJ, o corpo foi encontrado na localidade de Almas, onde vivia a jovem. Já havia uma denúncia de desaparecimento feita por parte dos familiares, dando conta do desaparecimento da mesma. E ontem o serviço de piquete da Polícia Judiciária recebeu informações de que encontraram um corpo sem vida. E depois de composta a equipa e deslocada ao local, constatamos que se tratava da mesma pessoa que havia sido dada como desaparecida no registro de ocorrência. Entretanto, a Polícia Judiciária por agora não pode avançar muitas informações, tendo em conta que nós ainda estamos a trabalhar no sentido de conseguir identificar o autor do crime e levar à justiça. Nesse momento, quanto a essa situação, nós não podemos avançar muito porque estamos a trabalhar na investigação. Por agora, o que nós podemos avançar é que há indícios sim de que possa ter ocorrido um homicídio, mas nós temos que comprovar isso em tese com elementos contundentes que nós poderemos remeter ao Ministério Público e posteriormente ao Tribunal. Quanto a um outro incidente que vitimou um cidadão na localidade de Pramelão através de uma briga, o autor do homicídio já está sob a custódia da Polícia Judiciária para ser entregue ao Ministério Público. A polícia já tem tudo sob controle. Nesse momento nós temos o suspeito sob a custódia da polícia e será entregue ao Ministério Público amanhã. Segundo informações é que já havia uma briga anterior e que o outro, por não estar satisfeito com o culminar do dia anterior, queria se calhar fazer ajuste de conta e esfaqueou o outro até a morte ontem. Devido à crescente onda da criminalidade no país, a Polícia Judiciária deixou um apelo. Nós queremos garantir, transmitir à população a segurança que a população santomense precisa. Como nós sabemos, nós somos considerados uma população calma, uma população que não é conflituosa. E com tudo isso que tem surgido, nós como polícia, nós queremos pelo menos trazer essa paz de volta à nossa sociedade. Por isso, não obstante, nós estamos a trabalhar no sentido de levar os criminosos à justiça. Também estamos a trabalhar na parte preventiva para não deixar com que aconteça o crime depois para nós atuarmos. Nós queremos dizer à população somente que podem contar conosco e que tomem os devidos cuidados por causa dessa onda de criminalidade que tem crescido. O Presidente da República analisou esta quarta-feira com os representantes da Intersindical a greve dos professores que já dura mais de um mês. A audiência foi solicitada pelos sindicalistas que no final deram conta da preocupação do chefe de Estado com a falta de uma solução para pôr termo à tão prolongada paralisação da classe docente. Na ausência de um entendimento na mesa de negociações entre os 4 sindicatos da educação e o governo, a Intersindical decidiu recorrer à audiência com o mais alto dignatário do país. No encontro desta quarta-feira, a Intersindical levou ao Presidente da República os motivos que fazem com que a paralisação da classe docente ainda continue. Nós chegamos a um ponto de negociação em que não havia clareza na posição do governo com relação às propostas. E isso é preciso ser esclarecido e é preciso que
todo Santo Tomé e Príncipe, os professores consigam saber em que ponto é que nós estamos. O Sr. Presidente da República tinha algumas informações já de base, né? E nós reforçamos, esclarecendo esses mesmos pontos que estavam a dificultar as negociações. O governo remeteu à Intersindical um texto de memorando há 3 dias para assinar. No documento de 7 páginas a que a TVS teve acesso, o Executivo se engaja a cumprir um conjunto de reivindicações dos professores, rejeitando, contudo, o que a Intersindical considera de ponto mais importante, que é o aumento do salário de base. Nós consideramos que não seguiu os protocolos para o entendimento. Nós achamos que nós vamos analisar o documento, vamos submeter aos nossos associados e delegados, e depois de haver uma aprovação, vamos considerar assim, é que nós vamos voltar ao governo para assinar o documento. Portanto, acho que isso seria o melhor caminho para que as duas partes pudessem se aproximar. O porta-voz dos representantes dos 4 sindicatos da classe docente garante que o referido memorando não traz melhoria à situação dos professores. Não houve nenhuma melhoria, não houve nada absolutamente de novo neste memorando de entendimento, senão algumas alterações em termos de texto. A greve dos professores teve início no dia 1 de março e mais de um mês depois, os sindicatos e a entidade patronal não conseguiram chegar a um entendimento. O Partido Ação Democrática Independente reagiu hoje às declarações proferidas ontem pelo presidente do MLSTP-PSD, Jorge Bom Jesus. Num comunicado lido à imprensa, Alexandre Guadalupe, porta-voz do ADI, disse que tratou-se de uma clara demonstração de incompetência e falta de pudor. Ontem assistimos uma vez mais a outro penoso, lastimável e deprimente exercício de direito da oposição nada teve, e que não foi nada menos do que um penitencioso ato de exorcização e, acima de tudo, de uma clara demonstração de incompetência e de falta de pudor. O presidente do MLSTP-PSD, o Sr. Jorge Bom Jesus, ao dizer o que disse, fê-lo apenas e simplesmente para encobrir o vergonhoso legado deixado por si enquanto primeiro-ministro entre 2018 e 2022. Em relação à greve dos professores e educadores, o governo, através de 4 dos seus ministros, realizou 8 rondas negociais, tendo o Poder Executivo atendido às preocupações dos grevistas até onde pôde. E se após um mês de greve, e mesmo conhecendo as reais situações financeiras e econômicas do país, e igualmente a situação dos restantes funcionários públicos, os sindicatos insistem na greve, é óbvio que esta greve deixou de ter apenas um pendor reivindicativo e passou a ter outros contornos que ficaram claros quando vimos a manifestação, ou na manifestação melhor, a presença de várias figuras dos partidos da oposição. O certo é que os sindicatos não tomam porque não querem tomar em consideração todos os avanços conseguidos nestas negociações e têm plena consciência que o governo não pode ir mais longe devido à catastrófica situação herdada do governo anterior liderado pelo Sr. Dr. Jorge Bom Jesus. Em relação à humildade, o ADI entende, por ser uma palavra relativamente elegante, é constantemente usada pelos integrantes dos partidos da oposição, pois só assim se percebe que um indivíduo que, enquanto primeiro-ministro, desrespeitou por diversas vezes o Presidente da República, vindo até responder ao chefe de Estado de todas as vezes que este o alertava pelo descalabro da situação socioeconómica e política do país na altura,
tenha a ousadia de vir ao público falar em humildade. Ainda sobre a questão da humildade, Alexandre Guadalupe sublinhou. Ao longo de toda a greve, em momento algum, a intersindical ou qualquer sindicato pediu audiência ao Sr. Primeiro-Ministro, que é o chefe do Executivo, como é claro, o que foi feito até agora, passados mais de 30 dias de greve. Enquanto Primeiro-Ministro, o Sr. Jorge Bom Jesus conseguiu apenas introduzir o sistema educacional, sem qualquer critério, sem formação adequada, um elevado número de professores que foram integrados nas carreiras pelo governo do ADI para efeitos de salários. Não conseguiu até não efetuar qualquer aumento salarial, tendo apenas atualizado os subsídios dos auxiliares e técnicos. O senhor ex-primeiro-ministro só conseguiu começar na ocasião e concluir uma única escola, que é a Escola Integrada do Monte Macaco. E, claro, conseguiu e inaugurou diversas escolas e obras deixadas pelo governo do ADI entre 2014 e 2018. Entendemos que o presidente do MLSTP, após ter perdido 2 eleições consecutivas e de adiar sine die o congresso do seu partido, perdeu toda e qualquer legitimidade para falar em nome deste partido. E muito menos tem idoneidade moral para vir ao público falar do que quer que seja em relação à situação atual do país, nomeadamente à degradação da situação económica e social, também financeira, uma vez que isto tudo é fruto da sua desgovernação. Apelamos aos cidadãos para o bom senso e pedimos aos pais e encarregados de educação que mandem os seus filhos à escola, porque o prejuízo decorrente desta greve afeta-nos a todos. A equipa médica angolana que está no país no quadro de um projeto social entre São Tomé e Príncipe e Angola foi recebida esta terça-feira pelo primeiro-ministro-chefe do governo, Patrícia Trovoada. A saída do encontro, a equipa disse que, segundo as palavras do chefe do governo, é o momento de, entre nós africanos e países irmãos, começarmos a trilhar o caminho diferente de partilha na área da saúde. Ao todo, são 13 os médicos angolanos de várias especialidades que integram esta missão social no país. Neste encontro com o chefe do governo, falaram do âmbito da missão que os trouxe ao país e ouviram do chefe do governo alguns conselhos. Agradecer em primeiro lugar o Ministério da Saúde pelo convite que nos formulou, agradecer de viva voz o senhor e o querido primeiro-ministro por me ter recebido hoje. Conversamos bastante, deu-nos vários conselhos que levaremos eternamente na nossa vida como médicos. Portanto, e finalmente, agradecer ao povo de São Tomé pelo calor, amor e toda a partilha. É um momento de, entre nós, africanos e países irmãos, começamos a trilhar um caminho diferente de partilha na área da saúde. O senhor primeiro-ministro falou, aconselhou muitas coisas que nos chamaram a atenção em relação à formação mútua entre nós, sobretudo jovens, já não falo de mais velhos, jovens, estudantes, enfim, em que na área de saúde podemos mutuamente ver como é que podemos nos ajudar para formar, na formação neste caso, e também para aquilo que virá no futuro relativamente não só à área pública, mas também à área, o setor privado. Portanto, a conversa com o senhor ministro foi muito, muito frutífero e acredito que todos nós conseguimos absorver e procuraremos aplicar no futuro próximo. Há mais de uma semana no solo são tomense, a equipa que já desencadeou várias ações de consultas em alguns distritos afirmam que a realidade rural do país não difere das de Angola. A nossa realidade rural, mesmo urbana, é a mesma entre São Tomé e Angola. Isso facilitou a nossa atividade em conjunto com os colegas de São Tomé.
conseguimos fazer consultas sem grandes dificuldades, conseguimos fazer diagnósticos e conseguimos lidar com o paciente São Tomé com toda a tranquilidade. Aliás, porque a linguagem facilita tudo, né? Falamos todos português e tudo foi fácil. Deixa eu dizer que a atenção primária parece-me que está muito mais avançada aqui. Os colegas não me deixam mentir, porque os distritos estão bem organizados. Encontramos profissionais muito envolvidos, muito ativos na sua atividade, o que permitiu, em muito pouco tempo, ver mais de 500 casos, 500 pacientes. De acordo com a triagem desencadeada por este coletivo, o número de casos diagnosticados tem a ver com as cirurgias pediátricas. São casos variados. A triagem demonstra que 95%, provavelmente, normalmente, 95% de casos que teremos que abordar aqui têm a ver com a cirurgia pediátrica. Um bocadinho em função também daquilo da nossa equipa, né, da pessoa da nossa equipa, né? Isto condiciona um bocadinho toda a análise. Nós somos uma equipe e temos a intenção de o fazer, então procuramos aqueles casos que podemos nós, digamos assim, responder. Então, nessa perspectiva, 95% tem a ver com a cirurgia pediátrica, mas também já estão a aparecer muitos adultos com hérnias enormes, volumosas, hérnias na parte baixa, inguinais, hidrocele, etc. Há muitas hérnias inguinais, epigástricas também, mas é apenas início. Deixa notar que é apenas o início, a primeira semana. Acredito que ao longo dos próximos dias, à medida em que as consultas vão subindo de nível, venham aparecer outros casos que os nossos cirurgiões, ortopedistas, neurocirurgiões poderão, de facto, tentar ajudar. Iniciamos com as cirurgias. Deus queira que consigamos, portanto, resolver inúmeros casos, não importa o número, se são 50 ou 60, mas que dar cuidado, que significa o que tem algum impacto na saúde dos nossos irmãos santomenses, porque tenho certeza que não demorará muito tempo, teremos médicos de São Tomé em Angola que é para fazer o mesmo. E desta maneira procuraremos despertar um bocadinho aquela potencialidade que está adormecida a nível dos nossos países. Falo de São Tomé, falo de Angola, de Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde, enfim. Portanto, precisamos um bocadinho disto, que é para potenciar e desenvolver os nossos países. Esta, que é a primeira missão médica Angola, São Tomé e Príncipe, deverá decorrer até o dia 19 do mês em curso. Veja daqui a pouco, cooperação entre a Embaixada da China e TVS gera troca de conteúdos audiovisuais. Está a ser elaborado um plano nacional para a adaptação às mudanças climáticas. O documento está a ser elaborado com a ajuda do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente e esta manhã foi analisado e discutido num workshop organizado pelo Ministério do Ambiente. As alterações climáticas começam a ter efeitos cada vez mais visíveis na vida de São Tomé e Príncipe e da sua população e levanta preocupação ao governo. A chuva intensa com rajadas de vento já causaram perdas humanas e danos materiais e, noutros casos, as inundações e o calor intenso levantam preocupação a todo nível. Mas algumas atividades têm sido feitas graças aos nossos parceiros, quer multilaterais, quer bilaterais. Mesmo o esforço interno tem-se feito, sim, algumas ações no sentido de mitigar os efeitos de mudanças climáticas. Apesar de existir no país uma estrutura institucional a trabalhar na mitigação dos efeitos destes desastres climáticos, São Tomé e Príncipe viu-se na necessidade de trabalhar na elaboração de um plano de adaptação às mudanças climáticas. São Tomé e Príncipe está a desenvolver pela primeira vez o seu Plano Nacional de Adaptação às Mudanças Climáticas, uma vez que o país tem por obrigação de adaptar-se às consequências deste fenómeno que assola cada vez mais o mundo e não nos resta outra hipótese
a não ser prepararmos-nos e adaptarmos-nos da melhor maneira para que daqui para frente vier a acontecer no futuro. O objetivo principal da UNEP é de tratar a tripla crise climática planetária: a perda da natureza e da biodiversidade, as mudanças climáticas e a poluição e resíduos. A UNEP apoia 80 projetos de adaptação em mais de 50 países. O Protocolo de Kyoto, bem como a assinatura do Acordo de Paris, demonstra o compromisso firme do país no combate às mudanças climáticas e as suas consequências nefastas. Não só ao nível do país, do nosso país, mas também pensando no bem-estar e na sobrevivência dos seres humanos. Trata-se de um plano que começou a ser elaborado desde 2022, com financiamento do Fundo Verde e que ficará concluído em 2026. Uma cooperação entre a Embaixada da China e a televisão são tomense foi relançada esta quarta-feira com vista à troca de conteúdos audiovisuais. O programa anual denominado Os Encantos da China vai ser transmitido na televisão são tomense. A cerimónia que teve lugar nos estúdios da TVS culminou com a entrega de alguns equipamentos. Os Encantos da China é um projeto iniciado já há algum tempo e desde essa data a China e São Tomé e Príncipe têm vindo a trocar conteúdos audiovisual em forma de reportagens, documentários, vídeos, etc. Hoje, a Embaixada da China fez o relançamento de mais um ano desta iniciativa que visa o estreitamento da amizade e cooperação entre os dois países e povos. O quarto ano consecutivo que celebramos esta entrega de vídeos documentários sobre Encanto de China e esperamos que através destes vídeos documentários sobre encanto natural, encanto cultural, encanto social, o povo de São Tomé e Príncipe pode conhecer melhor a nosso país e estreitar desta maneira a amizade, e só com a amizade pode promover ainda mais a cooperação bilateral. Nesta troca de conteúdos, que tipo de conteúdos é que normalmente a China, portanto, oferece para a transmissão? Geralmente este tipo de documentários escreve a vida da China, vida cotidiana e também os pontos culturais, inclusive os pontos pintorescos naturais. Então, é algo muito multifacético sobre a China para oferecer uma China verdadeira, uma China muito facética para o povo santomense. Este ano, a China vai comemorar 75 anos da fundação da nova República. Por isso, a embaixadora aproveitou para oferecer um disco externo com reportagens e documentários sobre a China para serem divulgados na programação da televisão de São Tomé e Príncipe. Ofereceu também 2 câmaras que vêm apoiar na produção de conteúdos no âmbito desta iniciativa. É um intercâmbio positivo, tendo em conta que é uma forma de os dois países se conhecerem cada vez mais, a nível cultural, econômico e social, tendo em conta que são documentários que vão demonstrar a realidade chinesa. É verdade que também lança um novo desafio para São Tomé e Príncipe. Nós recebemos os encantos da China, falta agora os encantos de São Tomé e Príncipe. E é necessário que nós pudéssemos produzir mais conteúdos, de forma também a oferecer à China a nossa realidade social e econômica. Xu Yingzhen aproveitou para falar do progresso da cooperação entre São Tomé e Príncipe e seu país cada vez mais consolidado. Tem um desenvolvimento satisfatório. Temos cooperação sempre em áreas de agricultura, de saúde, de luta contra o paludismo, de infraestrutura, de educação. Então, queremos manter este processo normal e, de igual modo, também queremos aprofundar mais a cooperação e ampliar mais a cooperação em outras áreas.
Além dos conteúdos em formato digital, foi entregue também uma box de Star Times, um canal chinês que exibe programas diversos como novelas, reportagens, filmes e documentários em mais de 100 línguas ao nível mundial. Com esta notícia, pomos ponto final a esta edição do Telejornal. Em nome de toda a equipa, boa noite. Nós voltamos amanhã. Até lá.